Virada na Lagoinha, Globo versus SBT. Batalha de Deus versus demônio. Bora lá, dar a nossa opinião sobre isso aí. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Gente, eu vou começar falando desse assunto. Acho que é um assunto tão importante para a gente refletir o que é ser evangélico e como que a gente se infiltra na sociedade. Globo versus SBT. Talvez você viu isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Eu nem vou colocar aqui, gente, porque é a Anitta, é cada... Meu Deus do céu, gente. Gente, não dá nem... não vou nem comentar. Não tem condição. Isso aqui é a virada na Globo, né, a Anitta. E aí postaram essa foto, que é o Fernandinho, que eu gosto muito, por sinal, gosto muito mesmo. Gosto muito das músicas dele, gosto mesmo, gosto demais. Um abraço, Fernandinho! Acho que é um dos poucos ali que tava ali que eu gosto. Bom demais. E se fosse... Eu gosto dele e tá certo, sei lá, acho que eu iria também. Se fosse convidado, prega a verdade, que se dane. É isso aí. Enfim. E aí tá lá isso aqui, né? Tá vendo? Ó, a Globo, do capeta, e aqui a SBT. Mas não é bem assim, gente. Sabe por quê? O SBT é um canal cristão agora. É que as pessoas ficam tão desesperadas por verem, né, claramente a obra demoníaca por meio da Globo. E aí se apegam a qualquer coisa. O SBT cristão, né? O SBT que cresceu com um Domingo Legal, que tinha a banheira do Gugu, que as mulheres ficavam lá para pegar o sabonete lá, seminuas. Com as pegadinhas com mulheres seminuas. Programas de auditório, como o do Gugu, com um negócio assim, lamentável, né? Ou então, olha isso aqui, ó. Isso aqui, ó, essa matéria. SBT muda seu carnaval após 14 anos e vai focar na cobertura dos famosos. O SBT decide mudar drasticamente, mostrar para vocês, aumentar. Após 14 anos, com foco na apresentação de artistas, a emissora da família Bravanel vai investir em famosos e nas grandes fofocas da folia. Então vamos cobrir o carnaval. Então, tá vendo, gente? Aqui não tem... É simplesmente uma emissora vendo um nicho. Ó, tá vendo o cristianismo, os conservadores? A gente tem aqui um nicho aqui de mercado, vamos investir nisso. Então, essa é a minha perspectiva aí. Não tem nada de Deus versus demônio aqui, Globo, demônio e SBT, Deus... Não vejo nada disso, não. Nada demais, nada demais. Duas emissoras preocupadas em lucrar. Só isso. Não tem nada de santo aqui, não. Essa é a perspectiva. E aí, sobre o evento. Obviamente, eu vou fazer agora aqui a primeira coisa. Se algumas pessoas ficaram, que negócio é esse? Um evento grandioso desse. Meu amigo, se eu pudesse, eu faria. Faria lá com bons pregadores, obviamente. Mas se eu pudesse, eu faria um evento daquela magnitude, com certeza. Com certeza, que eu não sou incapaz de fazer. Eu não tenho a influência para fazer, senão faria. Ah, como faria. E aí entram as minhas críticas, obviamente. Claro que muita coisa, uma baita de uma oportunidade, não chamaria pastoras, não chamaria o Dave. E aí eu fico preocupado mesmo, o que é pior, a Anitta ou o Dave? Porque a Anitta todo mundo vê que é errado. O Dave às vezes é mais perigoso até. Porque muitas vezes as pessoas não veem que aquilo ali não é evangelho. Coach, chamaram até um coach. Um coach, é o Paulo Vieira, se não me engano, foi lá pregar no evento. Não apenas isso, né? O André Fernandes já chamou vários outros coaches da trinca lá, que são coaches. E se você acha, não, o coach não tem nada demais, assista a minha série sobre coach. Você vai ver que não tem nada de bíblico nisso. O problema é que as pessoas são tão leigas em relação ao evangelho, que quando alguém chega e fala, ei, isso aí não é ouro, isso aí é bijuteria, isso é falso. Elas ficam bravas. Elas ficam bravas. Porque elas não leem suas bíblias de verdade. Aí não sabem diferenciar o certo do errado. Então, numa oportunidade dessa magnitude, um alcance tão grande, eu preferiria pregar o evangelho. Que começa... Ó, nada contra a ideia de show. Nada contra, eu acho que maravilhosa a ideia de show. É que o próprio André Fernandes, eu vi entrevistas falando que seria um avivamento, alguma coisa nesse sentido. Então, nada contra a ideia de show mesmo. Nada contra mesmo, que tenha show, maravilha, faz parte da nossa vida também. Mas, ainda mais que ele falou que era a ideia de avivamento, um lugar de avivamento, eu preferiria pregar o evangelho verdadeiro, que começa com a exposição da lei, mostrando o pecado, tocando nos pecados mais estimados de nossos dias, e finalizaria com a graça, com a oferta de salvação. Mas no evento eu assisti vários trechos, as pregações eu assisti quase que completas. Tony, não sei das quantas, Rony, não sei das quantas, o André Fernandes. E eu vi muito, eu decreto,
eu decreto, eu decreto, e pouco eu me arrependo, não tem. Só eu determino que 2025 será grandioso, palavra de confissão positiva, só aquilo que o povo quer ouvir. Eu vi aquele lá, o Todd White, no máximo ele tocou lá, usou quando falou sobre pecado ali, mas assim, de maneira tão genérica, ele usou, acho que uma figura de linguagem lá, uma ilustração, uma alegoria do quarto, que Jesus tem que tomar conta do quarto da gente, alguma coisa assim. Isso é o máximo que conseguem falar sobre pecado. Porque Jesus tem que tomar conta da sua vida, e só, de maneira genérica. Nada de ser específico como João Batista sempre foi, como Jeremias, como Jesus, específico nos pecados. Isso não tem, sempre de maneira genérica. O André Fernandes até mencionou a ideologia de gênero, e aí muito bom, muito legal mesmo. Mas eu creio que eles deveriam também impactar o mundo ao ser diferente do mundo, mostrando que somos diferentes. E não como, por exemplo, uma das mulheres líderes ali do evento, com um tomara que caia. Então, olha o nível do negócio. Então, eu sou evangélico há anos, já vi vários eventos como esses, e muitas vezes movidos por emocionalismo, pastores decretando várias coisas, decretando a queda da corrupção, a justiça, a liberdade, e há muito tempo decretando isso, e a gente olha para o nosso país hoje como que está. O que mostra que a ideia de eventos proféticos, muitas vezes tem isso. Porque um evento profético, o pastor decretou, abriu a boca lá, como pastor, se o pastor tivesse, sabe, um poder mágico. Ele decreta e algo no mundo espiritual acontece. O que de fato muda a vida de um país e das pessoas é a pregação genuína do evangelho. É ter uma cosmovisão ampla, mostrando o cristianismo como base sólida para a construção de toda a sociedade, como foi na Reforma Protestante. A pregação genuína do evangelho e uma cosmovisão cristã. Isso aqui, esse termo cosmovisão cristã, vou falar muito lá no meu curso Mente Cristã. Cosmovisão cristã. E não é isso muito que eu vejo, não é isso. Pelo contrário, eles têm até creem em Jesus, mas uma cosmovisão, assim, bem pautada na cultura. De modo que a igreja acaba refletindo a cultura e não confrontando a cultura, não alterando a cultura. Ela apenas reflete a cultura. Não foi assim com a Reforma Protestante. E uma outra coisa, que tem muito a ver com isso que eu estou falando, é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Que reflete um pouco disso, na minha perspectiva, do que acontece com muitos dos pastores modernos. Esse cara aqui, ó, é o André Fernandes, pastor da Lagoinha, que fez a Noite da Virada aí. E esse cara aqui é um dos maiores hereges dos últimos tempos, é o Rick Warren. É terrível. Dê uma olhada nos meus 2 vídeos em que eu falo sobre o Rick Warren. Um deles, eu falo sobre o livro dele, Uma Igreja com Propósito. É um dos piores livros que já foram produzidos ultimamente. Um dos piores livros. Eu li 2 vezes. Mostro a página lá, faço as coisas de modo assim, ó. Desse modo, eu cito, eu mostro o contexto. Vou te dar só um exemplo. Da mensagem do Rick Warren. É uma mensagem, não é o evangelho. Ele fala assim, ó. Ao pregar o evangelho para os jovens, não fale sobre salvação, porque pesquisas mostram que eles não ligam para isso. Esse é um dos exemplos. A ideia de se adequar ao mundo para não pregar a cruz da maneira correta, porque ela ofende, ela não agrada. É pegar a cruz e deixa a cruz do jeitinho que ela é, feia e tosca. Assim ela é poderosa, porque ela é de fato escândalo. Então é isso que esses caras têm feito. Eles tornaram a cruz, eles deram um trabalho de marcenaria na cruz ali, que ela ficou tão bonitinha que ela não espeta mais, ela não machuca mais. Esse aqui é um exemplo que eu estou te dando, e você pode assistir ao meu vídeo, eu dou lá a página em que o Rick Warren fala sobre isso. E tem coisas mais terríveis ainda lá no livro dele. É uma estratégia que fiz-me judeu para ganhar um judeu, que no final das contas é uma desculpa. Distorce o que Paulo fala para dar um evangelho sem cruz. Uma pregação sem chamado ao arrependimento. Pelo contrário, que se adequa ao pecado. Assista ao meu outro vídeo sobre o Rick Warren, em que eu mostro uma entrevista do Rick Warren, em que ele é perguntado sobre se é pecado o homossexualismo. Primeiro ele não responde, ele foge. Aí depois ele diz, pode ser pecado. E ele repete, pode ser. É impressionante. E tudo em nome do, sabe, do amor. Mentira. Mentira. Usam o amor como desculpa para não pregar sobre pecado. Essa é a grande questão. Então, essa é que é a grande preocupação. Esse é o grande ponto. E se você acha assim, não, é muito radical, lembra da Hillsong? Assista meu vídeo também sobre a Hillsong. Uma igreja muito até parecida assim no quesito mensagem em relação à Batista Lagoinha, no quesito uma igreja que ficou muito famosa por conta do seu louvor, da sua banda, mas por uma mensagem muito pragmática, mesma coisinha do seu amor e pouca cruz.
E o resultado não adiantou. Eventos gigantescos eles realizaram. Gigantescos. E no final, uma triste história. Então é isso, gente. Não... vim colocar aqui, se fosse na linguagem do ímpio, né? Água no chope. Mas eu acho que os verdadeiros pregadores fazem isso, mesmo quando as pessoas podem dizer, você está com inveja. Não, analise os meus argumentos. Pode ser que esteja, claro que esteja. Claro que sim, mas analise os meus argumentos. Veja se faz sentido. Assista. Assista meu vídeo sobre esse cara aqui. Assista. Leia o livro Shepherds for Sale. Pastores à venda. Ele cita pastores que foram vendidos à esquerda. Um dos primeiros nomes que ele cita lá, ela, né, cita, é esse carinha aqui, ó, o Rick Warren. É assustador. As denúncias que a autora faz no livro é assustadora. Então é isso aí, gente. Essa é a minha opinião sobre esse evento. Deixe seu like aqui. Se você não gostou também, pode xingar também, não tem problema não. Deixe seu comentário. Valeu, até a próxima. E Legado Cristão, dia 17 e 18 de janeiro, em São Paulo. Vai ser um grande evento. Tamo lá. Valeu.